grito, inclusive, pro bono causa. Aí, enfim, mas chega, não dá mais para fazer trabalho de graça, não dá mais. Na época, eu cheguei a falar que não tinha que ser dessa forma. Mas só voltando, Ju, voltando ao tema central, sem voltar em notas de rodapé muito extensas. Ok. No tema central, você tem um TSE que monopoliza a existência de partidos, a candidatura que esses partidos apresentam, portanto, eles podem selecionar os candidatos, falar esse vai, esse não vai, e eles podem contar os votos. Olha que coisa. Logo, eles definem o partido, eles definem filiação, quem pode se filiar e quem não pode, eles definem dos filiados quem pode ser candidato ou não, e dos candidatos quem pode ser deputado ou não. Vocês querem ditadura, né, que chama? Exatamente. Ditadura do TSE. Exato. Então, o que acontece? Olha só que o pessoal não presta atenção nos detalhes, né? Então, o TSE, ele pode simplesmente, com base no quociente eleitoral, deixar um monte de gente de fora. Mas isso é um critério, digamos, objetivo, ele está previsto na lei. Mas eles podem, em uma determinada situação, aceitar uma jogadinha política e botar para dentro quem não deveria entrar. Vejam o caso do Jean Willis e do Davi Miranda. O Jean Willis, ele entrou por quociente eleitoral. Ele não foi eleito diretamente, ele não tinha votos suficientes. Ele precisou pegar voto do Freixo. O quociente eleitoral é isso. O excesso de votos para um candidato é distribuído, aspas, na fila para os candidatos de baixo, né? Para que você possa fazer com que a chapa ou o partido coloque para dentro candidatos que não alcançaram um número mínimo de votos, mas pelo fato de pertencerem a um partido que recebeu bastante voto, ele se beneficia dos votos do partido ou de um deputado que recebeu muito voto, chamado puxador. Portanto, o Jean Willis foi eleito por quociente eleitoral em virtude do excesso de votos do Freixo. Aí, o que ele fez? Ele tomou posse? Porque se ele tomasse posse, o que ia acontecer? Se ele toma posse e renuncia, quem sobe é o suplente. Ok? O que ele fez? Ele deveria desistir da sua candidatura. Após o pleito, ele não pode mais mexer no regime de candidatura. Portanto, se após o resultado das eleições ele desistir, aquela cadeira não fica com o partido. Só que os caras foram com uma tesezinha jurídica da mais fuleira e permitiram que essa desistência de diplomação do Jean Willis autorizasse que o próximo da fila tomasse posse no lugar do Jean Willis. E o próximo da fila era Davi Miranda, que é marido do Glenn Greenwald. E qual o efeito jurídico que você tem sobre isso? A casa de um deputado federal, por decisão tanto do TSE quanto do STF, ela é guarnecida de imunidade parlamentar. É exatamente o que aconteceu com a Gleisi Hoffmann, que era casada com Paulo Bernardo. Durante a Operação Lava Jato fez uma batida na casa de Paulo Bernardo, que por ser casado à época com Gleisi Hoffmann, logo fez a batida policial na casa de Gleisi Hoffmann. Ela invocou a imunidade parlamentar dela para impedir que ele, Paulo Bernardo, fosse investigado na Lava Jato. Porque ele morava numa casa, numa residência guarnecida de imunidade parlamentar. Esse mesmo mecanismo está sendo utilizado pelo Glenn Greenwald. Como é que você vai fazer uma operação policial na casa do Glenn Greenwald se a casa dele tem um deputado federal ali dentro morando com ele e se apresentando como marido dele? Isso dá proteção, isso dá imunidade parlamentar indireta para o Glenn Greenwald. E a direita deixou passar isso, sendo que no dia em que a maracutaia foi feita, eu avisei todo mundo que isso estava acontecendo.
Só que o pessoal quer que eu vá lá de graça no TSE brigar com o cara do Intercept. Eu, coitadinho, sozinho, vou brigar com o Intercept. Um Omir, sei lá o quê, o dono da. Como é que é o nome lá? Omir. O indiano lá, dono do eBay, dono do Intercept. Exato, é indiano. O cara quer que eu vá brigar com um cara que é top 10 da Forbes. Metacapitalista, exato. Eu não tenho condições de brigar com o Intercept. Envolvido em casos de pedofilia também, ele é mulher. Enfim, aí são outros 500. Então, a gente tá falando de eleições aqui. Só para vocês saberem. Não tem como, cara. Como é que eu vou entrar numa briga jurídica eu sozinho, o web templário aqui? Apoio. Né? Pô, o único cara que tem esse tipo de coragem é o Paulo Cogos, cara. O Paulo Cogos, ele vai sozinho lá e peita os policiais, fala, seu bando, não sei o quê, mas ele não vai na casa filtro. do Dória gritar, mas ele assim, não tem filtro. Eu não tenho a coragem do Paulo Cogos para fazer esse tipo de coisa sozinho, entendeu? E assim, os caras não colocaram a estrutura partidária à disposição para combater esse tipo de maracutaia que existe, não é só na esquerda, são maracutaias típicas da política de Brasília e do Centrão. Vamos seguir adiante, porque assim, eu acho que já falei. Você quer botar na tela o que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é simples, pessoal. É o seguinte: você tem partidos que têm uma determinada quantidade de cadeira na Câmara, tá? Ao fim de um pleito, você conta a quantidade de votos de maneira proporcional e vê como essa proporcionalidade está dividida em número de cadeiras na Câmara. Então, a primeira coisa que você define é se um determinado partido vai ter mais vagas na Câmara ou menos. E aí, o que acontece? Você pode, dependendo do número de votos que aquele partido recebeu, aumentar a participação dele na Câmara. Ao aumentar a participação dele na Câmara, você mexe com o número de vagas na Câmara. Então, ele vai ganhar mais cadeiras. Tá? Então, quando você chega e vota na Joyce e no Eduardo Bolsonaro, e eles dois juntos recebem quase 3 milhões de votos, isso abre, sei lá, 10 cadeiras para o PSL na Câmara. Porque proporcionalmente, em relação a partidos que tinham essa quantidade de cadeiras na Câmara, esses partidos não conseguiram esse percentual dentro da eleição, logo eles perderam cadeiras para o outro partido que teve uma alocação maior de votos. É a chamada dança das cadeiras na Câmara. Essa é a dança das cadeiras, em que um partido recebe mais, outro partido recebe menos. Quando você define a quantidade de cadeiras na Câmara, aí você define qual é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é um número, é uma nota de corte, por assim dizer. Você fala, bom, o quociente eleitoral de São Paulo é 20 mil votos. Quem tiver 20 mil votos ou mais está eleito. Tá? Só que aquele partido teve só... Pelo número de votos que o partido recebeu, o partido tem 10 cadeiras. Teve direito a 10 cadeiras. Mas só um candidato recebeu mais que 20 mil votos. O que ele faz? Ele pega lá, aquele candidato recebeu 1 milhão de votos. Ele pega aqueles 980 mil votos e distribui proporcionalmente entre os 9 candidatos seguintes. Ainda que os candidatos seguintes tenham recebido 18 votos. Então, um cara só põe para dentro do Congresso mais 9. Isso é o puxador. Porque você tem um quociente eleitoral que vai determinar tudo que é excesso de voto, o cara que recebeu o voto a mais, ele empresta para aquele que recebeu o voto a menos do mesmo partido. Vocês perceberam por que os mesmos partidos estão sempre presentes? Porque a própria lei já prevê um mecanismo que é impossível ejetar um partido do sistema. Você não consegue tirar o PT por meio do voto. É impossível matematicamente. É impossível tirar o PSDB por meio do voto matematicamente. A não ser que você consegue descarregar uma quantidade tal de voto nulo que você vai chegar num ponto em que esses caras não fecham mais a conta, que é o que está acontecendo em Israel. Israel está há 3 anos tentando formar um Congresso e o Congresso não forma. E os caras ficam desesperados, falando, olha, vem votar, vem votar. Mas qual é o problema de Israel? Você tem uma quantidade de votos muito grande
que é alocada tanto para o Avigdor Lieberman quanto para os partidos árabes. O Lieberman é um neocon que negocia com qualquer um ali. Ele já negociou com o Gabay, que é de esquerda, já negociou com o Benny Gantz, que é um cara de centro-esquerda, e com o Bibi Netanyahu. Ele só não negocia com os partidos de direita, tá? E com os partidos de Rabino. Ele não fala, ele tem raiva desses caras, ele tem ódio de Rabino. Vamos aproveitar, só vou dar uma cortadinha rápida para a gente não sair muito do tema e mostrar alguns detalhes que o pessoal às vezes não procura por desinteresse mesmo, porque passa reto, né? Na cabeça de todo mundo é normal. Eu também nunca procurei detalhes sobre isso. Eu vou voltar no tema. Eu só vou... Deixa eu só terminar aqui, porque isso é importante, tá? Ah, ok. É que a gente comentou no outro programa, eu pensei que estava voltando lá atrás, mas pode continuar. Não. O que vocês precisam entender é o seguinte: como os partidos árabes e o Avigdor Lieberman se negam a fazer parte da composição de determinados governos, votar nos árabes ou votar no Lieberman equivale matematicamente a votar nulo. Então você tem uma quantidade de voto nulo, mais os votos dos árabes, mais o voto no Lieberman, 1/3 da sociedade israelense está praticamente com um efeito de voto nulo. Quando você tem um efeito de voto nulo acima de 1/3, você cria um lockdown político. Isso está acontecendo em Israel, isso está acontecendo na Itália, isso está aconteceu agora no Peru, aconteceu agora no Equador. E tende a crescer. Você vai começar a criar lockdowns políticos. A conta não vai fechar para essas, aspas, coalizões. Esse presidencialismo de coalizão, a única maneira que você tem de combater é o voto nulo, não tem outro jeito. O voto nulo fica em casa, voto branco, ou o chamado voto de protesto, votar no palhaço. Mas você tem que ter certeza que o palhaço ele não vai fazer parte do governo. É como votar em árabe em Israel. Você vota no árabe, ele fala, aqui é tranquilo, amigão, eu não vou fazer parte do governo dos judeus. Pode mandar o voto para mim, que eu vou embaçar essa porra. Pode mandar. Então, ele tem efeito de voto nulo. Pode continuar, Ju. Não, você estava querendo mostrar aqui para o pessoal as leis, né, que nós estamos falando, e olha o tamanho disso daqui, tá? Isso aqui é do Castelo Branco de 65, mas eu quero trazer para... o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, exato. Da lei número 7.450.